demais esse casco, moço, mas não é sobre a abertura da Gold Classic em 2024, no mesmo final de semana das 1000 milhas. Olha só que legal que a gente veio aqui para falar. Não! A gente veio aqui para falar do Renault Megane E-Tech in real life, como se sai no mundo real depois de uma semana de convivência. O primeiro elétrico genuíno da Renault no Brasil, um carro de grife, né? Que traz a estética e o reposicionamento da Renault na estratégia chamada de Renolution, a Renolução. Vocês já viram esse carro no canal, mas foi um contato muito rápido de apenas um dia, e agora sim a gente pode aprofundar um pouco mais os nossos prós e contras do Megane. Olha só que legal, me aproximei aqui com a chave, ela já pulou para fora, que é um carro que, acima de tudo, meus amigos, é um carro francês. Olha só aqui o galinho da França. E aí eu entrarei aqui um pouco, tirarei o cenário bonito das torres do The Town aqui de Interlagos para o nosso áudio. Um pouquinho mais limpo, trazendo para vocês aqui todo o design bacanudo do interior, porque exatamente de design nós vamos falar. Olha só o volante hexagonal, isso ilustra muito bem o que a gente vai aprofundar agora, porque para quem gosta de carro, e especialmente de carros franceses, esse janeirão teve uma notícia muito triste. Vai fechar o Mullin Automotive Museum, ao norte de Los Angeles, lá em Oxnard. É um dos meus museus automotivos preferidos, dedicado principalmente aos carros franceses da década de 30. Sim, o automóvel começou como uma coisa industrial, massificada, Fordismo, substituir a carroça. E aí, depois de um tempo, quando a coisa se consolidou um pouco mais, que a galera percebeu que o automóvel também podia ser arte. E ninguém percebeu isso melhor do que os franceses. Quando a gente olha para os anos 30, a gente fala de Bugatti, Talbot, Delahaye, são as marcas que ousavam e criaram a estética Art Deco, né? O carro se tornou um objeto de arte e ninguém fez isso melhor ou mais entusiasmadamente do que os franceses, e essa história está preservada lá no Mullin. Se você está vendo esse vídeo, se não me engano, o último dia do museu era 12 de fevereiro, talvez corra de tempo ainda de pegar aberto, mas por que eu estou dizendo isso tudo? Esse hashtag legado se manteve ao longo das décadas, né? O francês, e quando eu falo francês, a gente está falando na prática, principalmente de mercado brasileiro, a gente está falando de Renault, Peugeot e Citroën. Ele historicamente não se contenta em manter o carro apenas como algo funcional. Ele precisa ousar, ele precisa ser diferente, ele precisa ser experimentalista no design. Que é coisa mais experimentalista do que um volante hexagonal, no que é na prática um hatch médio, né? O nome Megane a gente está bastante acostumado aí, sabe? Do histórico todo. Inclusive tivemos o Megane como hatch médio aqui no Brasil, né? E nós brasileiros estamos um pouquinho carentes, um pouquinho órfãos desses carros franceses, com esse aroma, com esse tempero. Por quê? Quem ainda proporciona esse exotismo francês no seu line-up completo no Brasil é a Peugeot, que justamente dentro do mundo Stellantis tem um posicionamento mais premium, mas dava saudade, né? Para quem é fã de carro francês, que tem essa imagem meio de lasanha, croissant até no Brasil, não são tantas opções, e esse Megane E-Tech vem e entrega muito nesse sentido, né? Com esse flavor, né, de design francês diferente, exótico. Você pode gostar, você pode não gostar, mas você não pode de forma alguma dizer que é comum, que não é fácil de ser identificado, né? Voilá! Agora sim, a nossa usina aqui de 220 cavalos, 30 kg de torque, suficiente para uma aceleração de 0 a 100 na casa de 7 segundos. Mas como eu vinha dizendo, esse debate do que vai acontecer com os elétricos generalistas, principalmente na Europa, diante da invasão chinesa, é um debate que tá pegando fogo, bicho! Na política, na imprensa, no business europeu. E aí valeria, quem sabe, um outro vídeo pra gente aprofundar isso. Falando aqui do nosso Megane E-Tech in real life, outras coisas bacanas, né? Depois de alguns dias com o carro, esse exotismo francês, ele
hello, o carro tem que dar oizinho, né? Ele se traduz também em algumas coisas clássicas de ergonomia. Mais alors, como va, député, em bom francês aqui, afinal estamos falando de um Megane, um Renault genuíno, made in France, né? Já que a gente está começando a subir aqui a estradinha da Aldeia da Serra, eu vou aqui no botão Multisense passar para o modo Sport. Olha só, o painel fica vermelhão ali, Power! Olha só como o volante é rápido e leve, até no modo Sport ele fica um pouquinho mais pesado, mas ainda assim leve, né? Eu estou aqui há alguns dias em real life com o Renault Megane e eu fui percebendo, nossa, que carro interessante, né? De porte no dia a dia, 4,20 m, né? Mais ou menos o tamanho aí, o comprimento de um Nivus. Um carro que não é muito forte, né? São 220 cavalos, 30 kg de torque, mas para quem está acostumado com o C40 no dia a dia, né? Ele tem uma potência bem adequada, vamos chamar assim. Vocês viram aqui que ele se anima a fazer umas curvinhas na estrada de serra, mas não é nada muito explosivo. Ele tem uma suspensão macia ao estilo francês. Aqui, ó, os carros elétricos europeus, eles fazem um barulhinho, né, em baixa para alertar os pedestres. Mas a suspensão não é nem muito firme, nem macia demais, um bom compromisso ali entre performance e conforto. E eu fui juntando os pontos e eu me dei conta, sabe do que? Estamos diante do quê? Primeiro de um Ford Ka que não fica dentro da faixa e depois de um hatch médio, né? Esse segmento tão legal, né? Que quem gosta de carro sempre curtiu tanto e que meio que desapareceu. A Renault vai dizer que o Megane E-Tech é um crossover para tentar surfar a onda de SUV, mas o carro é baixo, o centro de gravidade é baixo, a distribuição dos espaços, né? As proporções externas do carro, ele tem tudo que um Megane sempre foi, que é um hatch médio, e isso é legal demais, né? A gente sempre foi o carro por excelência do cara que gosta de carro, que gosta de dirigir, e é uma espécie cada vez mais em extinção, né? Quando a gente olha aí para o mercado brasileiro de 10, 15 anos atrás, todas as generalistas estavam muito bem representadas, né? O Renault Megane, o Citroën C4, o Peugeot 308 para ficar nas francesas, mas aí você seguia, você tinha o Volkswagen Golf, você tinha o Chevrolet Astra, depois o Cruze, você tinha o Ford Focus, enfim, nada disso existe mais. É um segmento que veio a falecer e o fim do hatch médio é bastante triste, muito triste, diria Augusto Liberato, principalmente para quem gosta de carro. Aqui não é exatamente aquela receita, afinal está falando de um carro elétrico, mas é bastante parecido e isso é legal demais. Aonde que o Megane E-Tech sofre aqui no nosso mercado? Na precificação, né? Justamente por vir da França, ele acaba chegando a 280 mil reais. É muito difícil, né? A gente está falando aqui, por exemplo, de um carro com banco de tecido, de um carro, ó, sem ajuste elétrico nos bancos. Quando a gente olha para um carro de 280 mil reais, essas coisas fazem falta, né? Principalmente quando você olha para um Volvo X30 que começa em 220, agora vamos ver como vai ficar com o novo imposto, né? Mas o preço no lançamento do X30, da versão de topo, com 272 cavalos, tração traseira, era o mesmo preço desse Megane E-Tech. E aí, não vou nem abrir a pasta dos BYD, né? Quando a gente olha para o que equivale ao Megane E-Tech em matéria de porte e potência no line-up da BYD, a gente vê que são carros que custam ali, um Yuan, por exemplo, 220 mil reais, né? Enfim, não é um problema da Renault no Brasil, é uma questão extremamente polêmica e profunda que está sendo debatida não na internet automotiva brasileira e sim no parlamento europeu, né? Como fazer para que os carros produzidos elétricos, produzidos na Europa, com leis, salários, renda, custos em euro, vão conseguir ser competitivos com a escala monstruosa dos elétricos no mercado chinês. Afinal, o mercado chinês hoje já vende 7 milhões de carros eletrificados, é muita coisa e é economia de escala, né, galera? Onde vem o volume, cai o preço. E aí, no caso de um carro não premium na Europa, né, em matéria de posicionamento de marca, como o Megane, essa
diferença de grana aí se torna, essa diferença de preço, né, essa dificuldade de competitividade, vamos chamar assim, se torna ainda mais aguda. Outras coisas legais, né, in real life aqui, olha como curveia. Algumas idiosincrasias, né, clássicas de Renault permanecem mesmo na era da eletrificação, né? Os primeiros dias com o carro, nossa, quero mexer no volume, não tá aqui não tem nenhum comando de volume no volante. Ah, então vai estar aqui. Não, também não tem. Lá distante tem um botão de volume aqui. Não é possível que esse seja o volume para o motorista. Sabe onde está o volume, gurizada? Naquele velho clusterzinho aqui, ó. Vou virar o volante rapidinho para vocês verem, né? Que você escolhe a fonte da mídia aqui, o volume. Uma coisa de Renaults antigos, do próprio Megane 1998, fabricado na Argentina, que a gente tinha no mercado brasileiro, né? A Renault continua com esse tipo de coisa aqui, que eu confesso que não sou muito fã. O volume para mim tem que estar no dedão aqui, mas enfim, faz parte. Outra coisa muito legal, olha só que trazer um pouco da herança de competição da Renault na Fórmula 1, né? A gente tem aqui, ó, ele lê agora com a moto, ele não tá, ó, ele dá a distância em tempo, ó, a gente tá 7 décimos, 8 décimos de segundo atrás da moto ali. Ele dá a distância em relação ao carro da frente em tempo. Isso é muito legal, né? Ele mostra para você qual é o seu tempo de reação e ilustra isso com cores, ó, 1 segundo e 1 tá amarelinho. Cheguei mais perto, tenho menos tempo de reação, 0,7, abaixo de 1 segundo ele fica vermelho. Isso é bem legal para o motorista médio entender o que ele precisa fazer em relação a manter a distância dos outros carros no trânsito. Outra coisa bacana aqui, a gente tem as aletas, né, que, como em outros carros que vocês viram recentemente, aí, caso do Mercedes EQS, né, os próprios Audi e-tron têm essa receita. As aletas aqui não são marchas, né? Existem já elétricos com marcha, o Porsche Taycan, por exemplo, tem 2 marchas, mas as aletas aqui, cada vez mais, elas são usadas para você dosar a sua recuperação de energia, né? Então, aqui o carro vai ficando mais solto, né? Ó, acelerei, soltei e o carro rola, né? Ali 69 para 62. Agora eu vou aumentar a nossa regeneração aqui para o máximo. Vocês veem os 3 pontinhos, as 3 setinhas ali na bateriazinha azul. E agora, ó, por exemplo, vindo bem na faixa da direita aqui, tava naquela faixa ali de 70 km por hora, ó, tirei o pé do acelerador, pum, despenca, né? 90, 70, 60, a recuperação de energia fica mais intensa e a desaceleração do carro a cada vez que eu tiro o pé do acelerador também. Eu que já estou acostumado com elétrico aí no dia a dia há 3 anos, eu prefiro o máximo de recuperação possível, que aí, ó, por exemplo, essa Fiorino me deu uma ligeira fechadinha, eu só tiro o pé do acelerador aqui e o carro vai se ajustando no fluxo. Você se condiciona a ter um controle milimétrico no acelerador e cada vez menos usar o pedal do freio. Vai se tornando cada vez menos necessário utilizar o pedal do freio, mas um dos motivos do carro elétrico dar menos manutenção aí, você acaba exigindo muito pouco de pastilha e disco de freio no dia a dia, porque você acaba, ó, estiquei aqui, vocês veem que em alta, né, o carro não tem tanto fôlego assim, né, não é aquela aceleração explosiva dos elétricos, mas aí tirei o pé, já de 150 a velocidade, pum, despenca numa tiradinha de pé para 110, a gente volta aqui pro limite e a coisa fica tudo dantes como no quartel de Abrantes. Aqui, ó, mudando para vocês sentirem também as diferenças do botão MultiSense, eu tava com a Mercedes EQS e ficava girando aqui, aqui não é girando, é apertando o botão. Então a gente tem os modos Sport, modo personalizado, né, modo pessoal, que você faz aí os parâmetros de acordo com as suas preferências. Aí a gente tem o modo Comfort, que é o modo de dia a dia, né? O modo de uso normal, o painel fica meio azulzinho, meio roxinho. E aqui no modo Eco, ele fica mais verdinho. Vocês viram que já a recuperação até aumentou. No modo Eco ele faz uma recuperação de energia mais agressiva ainda do que no máximo de recuperação do modo Sport. E aí, até quando a gente chama aqui na potência, a gente sente o carro resguarda um pouco mais, tem um pouco menos para realmente maximizar o range, né, a duração da bateria. Mas enfim, que legal que existem ainda hatches médios, que legal a gente trabalhar sempre no modo Sport, que é o nosso, né? A gente se reencontrar aí com esse segmento cada vez mais em extinção no Brasil, mesmo que seja numa versão elétrica, mesmo que seja numa versão chamada de crossover, como a Renault está chamando esse novo Megane E-Tech. Pena é essa questão do preço, é um carro que acaba chegando num preço muito pouco competitivo aqui no mercado brasileiro e por isso o lote inicial de apenas 320 unidades. Eu imagino que a Renault vai conseguir vender, né? Tem entusiastas da marca, tem uma rede
uma capilaridade muito grande no Brasil, mas não dá para pensar em muito mais do que isso, né? 200, 300 unidades por ano para o Megane E-Tech no nosso mercado, nessa faixa de preço. Ainda mais agora que com a alíquota de importação a tendência é que o preço se torne ainda menos competitivo. Mas enfim, uma linguagem de design muito rica, né? Uma personalidade clássica do carro francês, como a gente falou lá no começo, sendo finalmente retomada no Brasil, né? Principalmente quando a gente olha para a Renault e para a Citroën, marcas que cada vez mais foram indo para esse lado low cost no nosso mercado. A Peugeot ainda mantém um posicionamento um pouco mais parecido com o que ela tem lá fora. Então a gente está, para quem gosta desses carros franceses um pouco excêntricos, um pouco diferentes, um pouco artísticos, vamos chamar assim, o mercado brasileiro está um pouco órfão, né? Está um pouco sedento desse tipo de carro, e o Megane com o seu volante hexagonal aqui, por exemplo, com certeza entrega. Concorda, discorda? Diz aí nos comentários, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, isso é fundamental pra gente. Como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.